Questão 3, FAMEMA 2025, prova discursiva aí pra gente. Então não tem nada aqui no espaço de resposta, vamos ler direto. Essa aqui é uma questão mais tranquila, tá? O ácido fosfórico H3PO4 é utilizado no processo de produção de refrigerantes do tipo cola. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dolly-Cola, marcas aí, né? O que gera resíduos contendo íon monohidrogênio fosfato. Então, monohidrogênio, um hidrogênio só, PO4, que é o fosfato, então monohidrogênio fosfato, com carga 2-. A eliminação desse íon pode ser feita pela adição de íons alumínio 3+, ele deu a massa molar do alumínio, não precisava ter dado a massa molar porque é a prova da tabela periódica, mas beleza, né? Então ele deu a massa molar do alumínio, que atuam como agente coagulante e precipitam os íons fosfato, de acordo com a equação. Então alumínio 3, monohidrogênio fosfato, forma esse fosfato de alumínio e H+. Em uma indústria de refrigerantes do tipo cola, um químico preparou uma solução coagulante com concentração de alumínio 5,4 vezes 10 a menos 5 grama por litro. Então, uma massa por volume em litro, pH igual a 6. Então, tá um pouquinho ácido aí, né? Calcule a concentração de íons alumínio 3+, em mol por litro presentes no coagulante preparado. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Uma conversão de unidades de concentração. Sair de grama por litro e chegar em mol por litro. Clássico, clássico, clássico. Sair de uma unidade de concentração e chegar na outra. Considerando o pH da solução preparada, na indústria de refrigerantes citada no texto, classifica essa solução como ácida, básica ou neutra. Então, ele deu massa molar, falou a precipitação, deu uma concentração para a gente converter e falou que o pH é 6. Se o pH está abaixo de 7 a 25 graus Celsius, é uma solução ácida. Aqui, ele teria que ter falado, assim, sendo bem rigoroso, tá? Quando você fala o pH, você tem que falar a temperatura também. Por exemplo, se eu falo para você assim, pH 7 é neutro, isso é verdade? Mais ou menos, né? É uma meia verdade. Toda meia verdade, eu aprendi esses dias do pessoal criticando coisa de política, né? Toda meia verdade é uma meia mentira, né? Então, pH 7 é neutro? Sim, a 25 graus Celsius, mas se você tiver água a 5 graus Celsius, se você tiver água a 80 graus Celsius, o pH 7, o pH neutro, não é mais 7. Então, o pH 7 ser neutro é apenas a 25 graus Celsius. E aí, o pH 6 é ácido, ele está abaixo de 7, pH abaixo de 7 é ácido, isso a 25 graus Celsius, beleza? Tô comentando isso porque é uma coisa interessante aí de você saber que a pH não é assim, nossa, pH abaixo de 7 é sempre ácido. Depende da temperatura, tá bom? Pediu duas coisas, a gente já viu isso daqui, conversão de unidade de concentração e falar da concentração de H+, e escala de pH. Duas coisas de soluções. B. Escreva a expressão que representa a constante de equilíbrio para a reação de precipitação. Então, a reação de precipitação é nesse sentido. Qual que é a expressão da constante de equilíbrio? Concentração dos reagentes dividido pela concentração, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Essa é a expressão, o jeito que a gente usa para expressar o equilíbrio. Então, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Nessa expressão da constante de equilíbrio, entra apenas substâncias aquosas ou quando você está fazendo KP por pressão. Então, não entra sólido, não entra líquido. Por quê? Esse sólido que está em equilíbrio, a quantidade dele ali no equilíbrio não muda. E aí, como ela é uma quantidade que não muda, simplificando, tá? Como é uma quantidade que não muda, a gente não coloca ela na concentração de equilíbrio. A gente só coloca as coisas que podem variar. Então, a quantidade de H+ pode variar. Só entra aquoso, você pode lembrar assim. Não entra sólido e nem líquido. Por quê? Porque a quantidade dele não muda. E aí a atividade vai ser 1, quando você vê isso de uma forma mais... Se você vê de uma forma mais avançada, se você fizer química, beleza? Então, expressão da constante de equilíbrio, produto por reagente, sem colocar esse cara aqui que está sólido. Cite o sentido que a reação de precipitação de íons fosfato será deslocada. Ele está falando que vai ser deslocada, você tem que falar o sentido, esquerda ou direita. Se for adicionada uma solução de hidróxido de sódio NaOH. Se você adiciona NaOH libera o H-, que é uma base. O que essa base vai fazer aqui?
que essa base vai fazer? Ela vai reagir com H+. Então, quando você colocar hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio vai consumir o H+. Diminuindo a quantidade de H+, esse equilíbrio se desloca para a direita. Por quê? O equilíbrio está lá. Tem reagentes virando produtos, tem produtos virando reagentes. É uma coisa dinâmica, um vira o outro. Mas existe uma quantidade de reagentes, existe uma quantidade de produtos que está em equilíbrio. A palavra é essa, ó, equilíbrio, mas não é equilíbrio estático parado, é equilíbrio dinâmico. Então eles estão lá em equilíbrio, um virando o outro nas quantidades bonitinhas. Aí você pega um lado desse equilíbrio e tira ele, tirou H+. O que vai acontecer com esse equilíbrio? Ele vai se rearranjar para um pouco desses reagentes formar mais produtos para repor esse H+ que diminuiu. Por que o H+ diminuiu? Porque você adicionou uma base. Então, quando você tira alguém do equilíbrio, o equilíbrio se desloca para repor aquele cara que você tirou. Você diminuiu a quantidade de H+, o equilíbrio vai deslocar para a direita para repor esse H+. Beleza? Você entendeu? Explicação rápida aqui. Então, pediu duas coisas, a gente já vai falar. Vamos para o espaço de resposta? Só os temas aqui, né? Só para a gente voltar. Equilíbrios químicos, constante de equilíbrio e princípio de Le Chatelier, que é isso que eu te falei do princípio para explicar o deslocamento de equilíbrio. Oi, pessoal, beleza? Recadinho aqui no meio do vídeo. Esse vídeo que você está assistindo aqui, ele é um corte da FAMEMA 2025, questões discursivas. Na descrição do vídeo tem vários links. Link para a prova inteira, link de playlist FAMEMA, link de playlist de temas específicos, muita coisa para você. E tem também o link agora novo no canal de uma pasta aberta de materiais gratuito. Lista de exercício, lista de fixação, mapa, resumo, roteiro de estudos, tudo gratuito para você, beleza? Então dá uma olhada na descrição que eu acho que pode te ajudar bastante, beleza? Nos seus estudos, tudo de graça. Maravilha? Vamos continuar aí? Então vamos fazer as contas aqui, vamos explicar que vai dar tudo certo. Então convertendo a concentração do alumínio de grama por litro para mol por litro. Se você quer sair de grama por litro e ir para mol por litro, o litro que está embaixo você não vai mexer. Você só tem que mexer o quê? Na grama. O que você vai fazer? Análise dimensional, igual a gente faz na estequiometria. Eu faço tudo por análise dimensional, não decoro fórmula nenhuma. Eu conheço as fórmulas, tem um exercício ou outro que tem que usar, né? Mas aqui, ó, eu quero grama? Não, então eu vou pôr grama embaixo. O que eu quero em cima? Eu quero mol, porque eu quero ter mol por litro. Existe alguma coisa com grama embaixo para cortar e mol em cima? Sim, a massa molar. Então eu posso pôr aqui, ó, 27 gramas, tem 1 mol de alumínio. Corta a grama, o que sobrou em cima? Mol. O que sobrou embaixo? Litro. Então, mol por litro, fiz a conversão de grama por litro para mol por litro. Aí tem gente que decora. Eu já vi professor que, assim, cada professor ensina do jeito que quiser, tá todo mundo livre, mas é muito mais difícil de aprender assim. Que seria o quê? Concentração comum, que é essa aqui chama concentração comum. Aí você põe um C aqui. Concentração comum dividido pela massa molar, né? Porque a massa molar é 27 gramas por mol. Concentração comum dividido por massa molar, que o símbolo é Mzão, dá aquela concentração com M da perninha, que é mol por litro. Aí eu tenho que decorar que C dividido por M dá o M de concentração molar. Não precisa, gente, ó, só cortar a grama, mol por litro, beleza? Mas você pode decorar a fórmula se você quiser. Em soluções é horrível estudar assim, tá? Aí faz a conta, né? 54, eu vou aumentar aqui, vai ficar 54 vezes 10 a menos 6, dividido por 27. 54 dividido por 27 dá 2. 2 vezes 10 a menos 6, mol por litro. Quando é exercício de continha assim, para não ficar jogado para o corretor, eu coloco a concentração é de 2 vezes 10 a menos 6 mol de alumínio por litro, circulou por as duas barrinhas. Beleza? Segunda parte do item A. A solução é classificada como ácida, pois o pH é menor do que 7. Nem falei nada da temperatura que eu discuti com você para não complicar e o corretor tirar ponto de mim porque ficou com raiva que eu corrigi ele. Corrigi a prova, né, na verdade. Então a solução é classificada como ácido porque o pH é menor do que 7. Simples assim, tá? Esquece isso de temperatura, é só um avançado. Maravilha. Aí ele deu esse equilíbrio aqui, alumínio, monohidrogênio fosfato,
formando fosfato de alumínio e H+. Qual que é a expressão da constante de equilíbrio? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E quando você jogar hidróxido de sódio, você reduz a concentração de H+. Devido ao adicionar base, quando você diminuir a concentração de H+, o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Vamos passar tudo isso para a resposta? Então, B, a expressão da constante de equilíbrio é Kc é igual a produtos. Então, produtos, concentração de H+, só. Porque a concentração de fosfato de alumínio não muda, ele é um sólido. Não vai mudar essa quantidade. O sólido que está ali, se você tirar um pouco dele ou não, não vai deslocar, não vai mexer. Se tiver sólido em equilíbrio, não muda, tá? A quantidade dele não muda. Então, concentração dos produtos, não entra sólido nem líquido, dividido, esse colchetes é o símbolo de concentração, dividido pela concentração dos reagentes, concentração de alumínio 3+, concentração do monohidrogênio fosfato. Coloquei o Kc, circulei, pus 2 barrinhas, porque pode ficar jogada para o corretor, quero dar um destaque para ele achar rápido e achar fácil. E B, falar do deslocamento de equilíbrio. Então, equilíbrio será deslocado para a direita. Grifa isso daqui. Por quê? Ele perguntou, equilíbrio será deslocado em qual sentido? Então, você já tem que responder para o corretor, esquerda ou direita. Eu já falei, ó. O equilíbrio será deslocado para a direita. Os íons OH- vão consumir os íons OH+. Assim, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio será deslocado para minimizar essa perturbação, repondo H+. Precisava pôr esse texto aqui explicando? Mais ou menos, eles perguntam assim, só o sentido que será deslocado. O sentido que será deslocado será para a direita, mas aí eu coloco essa explicação para ficar a completa a resposta, beleza? Então vamos dar uma afastada aqui para a gente ver essa questão mais tranquila, tá? Classifiquei como média, deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, constante de equilíbrio, conversão de unidade de concentração. 2 sugestões aqui para você. Uma questão da FAMERP, primeiro dia, questão teste, que você tem uma concentração em grama por litro e tem que chegar em outra concentração em mol por litro. É para você fazer exatamente a mesma coisa que está aqui, mas numa questão teste que você tem que resolver ali em 2 minutos. Então faz essa daqui para você testar. E essa daqui, um clássico exemplo de deslocamento de equilíbrio, que é o caso da hidroxiapatita, né? O pessoal coloca ali... da hidroxiapatita, coloca uma base na pasta de dente, por quê? Para deslocar equilíbrio, nananã, aí você vai entender melhor aqui que eu vou explicando, mas é deslocamento de equilíbrio na pasta de dente para evitar cáries, beleza? Aí tem tanto a hidroxiapatita quanto a fluorapatita, aí eu falo de outras coisas, falo dos Estados Unidos querendo tirar o flúor da água, eles vão ficar tudo com cárie, é bem legal, tá bom? Então dá uma olhada nessas 2 questões que você vai gostar, beleza? Vamos pro próximo para terminar?